É uma alegria, um grande prazer estar entrando na sua casa com o programa Vida por Vidas mais uma vez. Aliás, agradecendo a você que faz a nossa audiência. No programa de hoje, no quadro Conversa Franca, nós vamos falar sobre a fé. A fé que vence o mundo, a nossa fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Nós vivemos num mundo tangível, num mundo onde as pessoas precisam de pontos de apoio para acreditarem naquilo que está acontecendo ou mesmo naquilo que elas estão vendo. Mas Deus opera no invisível, no intangível. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção e a prova das coisas que nós não vemos. Isto é fé. E é sobre esta fé que nós vamos falar hoje. Não é mesmo, Séries? Isso, Peter. Glória a Deus por esse tema. Que bom. Esse tema tão importante. Eu fiz um estudo aqui sobre a fé para que a gente possa abençoar o pessoal de casa, mas eu quero começar hoje pelo final. A palavra de Deus fala em 1 Timóteo, no capítulo 4, que no final dos tempos o Espírito Santo nos ensina que alguns abandonariam a fé. Nós estamos falando da apostasia. Da apostasia da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios que vêm ministrar coisas totalmente diferentes da palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos vigiar e orar muito e sondar o mais profundo do nosso coração para ver como anda a nossa fé. Olha, eu quero falar de um tema importantíssimo aqui no programa de hoje. O Brasil é um país extremamente místico. Ele teve heranças e herdou muitas coisas que vieram de fora. E o Brasil se tornou um país refém devido à sua carência em acreditar em muitas coisas. E com isto, as pessoas acabaram se perdendo e acreditando muito nas coisas que eles veem, não no invisível de Deus. Mais fácil, né? É mais fácil você acreditar naquilo que você vê, naquilo que você pode colocar as mãos, naquilo que você pode apalpar. Porém, a fé, há muitos anos eu tenho buscado de Deus o que é essa fé. E quando nós vamos para a palavra de Deus, com relação assim ao oposto disso tudo que você está falando, essa busca tão imediata, o problema é que existe um espaço no nosso coração que só cabe o Senhor, Peter. Somente o Senhor. E essas buscas enraizadas em outras coisas é algo que, além de não edificar vidas, ela não sustenta o dia a dia das pessoas como elas realmente necessitam. E o pior, muitas vezes nós não sabemos o que nós precisamos. Séries, o imediatismo é uma das coisas que mais pega os brasileiros, e não só os brasileiros, como povos de todo o mundo. A Bíblia fala até de Saul, que procurou videntes, que procurou alternativas e atalhos. São nesses atalhos que as pessoas caem e caem feio. A falta da perseverança. Exatamente. A palavra fé no hebraico, que é a palavra emuna, o que ela significa? A fé não é apenas crer. Às vezes nós falamos assim, não, fé é só você crer. Não, a fé é você crer e obedecer o que a palavra nos ensina. Tiago fala que crer, até o demônio crê. Então, nossa fé, ela precisa ser uma fé firmada em cima da obediência. Olha o que a palavra de Deus, se você começou abrindo esse versículo que fala que a fé é a certeza que vamos receber as coisas que nós esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Agora eu te pergunto, aquilo que nós esperamos deve estar dentro da vontade de Deus. Com certeza. E acreditar sem ver parece difícil, mas quando temos fé em Deus e sabemos de quem esperamos, temos a convicção de que Deus é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele promete. Sim. E a perseverança faz com que a gente espere Dê continuidade. Dê continuidade. Aqui em Hebreus 11 também, no versículo 6, fala que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Tem uma versão que usa, impossível agradar a Deus. Por quê? Porque todas as pessoas que A minha versão é assim. E fala que todas as pessoas que vão até Deus, elas precisam crer que Deus vai recompensá-las. E isso é o quê? É uma vida pela fé. Pela fé, viver pela fé.
Olha, sério, Jesus fala num versículo, é muito interessante quando ele fala, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, transpassa e lança-te no mar, que eu nunca vi um monte sair do lugar e se lançar nos mares, no mar. E ele fala isso, e será feito. O grão de mostarda é o menor de todos os grãos. Ele já fez uma parábola, uma comparação tremenda nisso. E eu creio que é exatamente isso que você falou que está ligado à nossa obediência. Porque nós nunca vimos um monte sair do lugar. Então a fé que crê é aquela fé que obedece. Obediência quebra a maldição. Quebra a maldição. Abre o caminho para que o Senhor venha, para que o Senhor opera, porque maldição, a gente sabe que existe, né? Muitas pessoas acham que não existe. Existe maldição. A palavra de Deus fala em muitos lugares. Inclusive, ela fala que a maldição, ela alcança até a 4ª geração na nossa vida. Mas a misericórdia do Senhor, quando nós escolhemos... Alcança até 1000 gerações. Aceitar Jesus e crer nos mandamentos dele, até 1000 gerações. Isso é muito precioso. Ou seja, tem gente que acha, Séries, que o Deus do Velho Testamento era um Deus severo, ruim, o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Verdade. Mas não é bem assim não, mesmo Deus. Quem Hebreus conhece, 13:8 fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. E que Deus não mudou também com isso. Ele não muda, né? Ele não muda. Deus não há sombra de variação. E as Ele não pessoas, tem variáveis. muitas vezes, elas falam isso porque elas não conhecem. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, e é através da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus, a gente percebe que a essência de Deus é o amor. Porque a história do Velho Testamento eu falo que é uma das histórias mais lindas de amor que eu já vi na minha vida. Porém, ela é real. E nós temos inúmeros homens para citar que alcançaram a bênção pela fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, José do Egito, que foi injustiçado, preso, vendido como escravo, Gideão, Noé, muita gente, né? Sim. Noé. Hebreus 11 fala a respeito dos heróis da fé. E quando entra em Hebreus 12, eu até destaquei esses versículos aqui. Olha que tremendo, Peter. Fala assim, Hebreus 12, do 1 ao 3. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas, essa multidão que você acabou de citar, ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado, que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Olha o segredo, Peter. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e que ela aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. E tem um nome que está acima de todos os nomes. E ainda vive para interceder por nós. Tremendo. Não sei se você se lembra, mas eu creio que você se lembra, na nosso culto, o último culto nosso, o Senhor deixou uma palavra para nós ali, que está lá em Hebreus 10, 23. Eu decorei essa palavra, eu falei, Deus, eu quero caminhar com essa palavra essa semana no meu coração e não deixar ela se perder. Onde o Senhor falava, guardemos firme a esperança no nosso coração sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. Para cumprir. Olha que coisa tremendo, tremenda. Né? Eu fico todo arrepiado com a palavra fé, agora, né? É pela fé. As nossas circunstâncias muitas vezes não mudaram. Olha, nós vamos agora fazer uma viagem para o Novo Testamento. A gente estava lá no Velho, falamos de alguns heróis da Bíblia e voltamos agora, vamos para o Novo Testamento. Ele teve um nascimento sem igual, teve uma vida sobrenatural. Todos esperavam que ele viesse numa cavalaria poderosa. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num lugar simples e humilde. Teve uma vida abençoadíssima, uma vida que viveu o tempo inteiro pela fé, operou maravilhas, curou cegos de nascença, coxos, mudos, surdos, expulsou demônio daqueles que estavam endemoniados, enclausurados por anos, curou dentro do templo, sim, e
teve uma morte e uma ressurreição. Não se ouve falar de nenhum homem que morreu e ressuscitou pela morte de cruz, que é uma morte terrível, sofrida. Um dia nós vamos falar sobre isso, séries. Mas ele ressuscitou e subiu com o corpo para quê? Para que em Timóteo, 1 Timóteo 2,5 nós certificamos da palavra. Porquanto há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo para resgate de muitos. Isso é fé. João 1,12 também nos ajuda muito aqui no Novo Testamento. Por quê? Existe uma mentira que o diabo, ele dissipa essa mentira em muitos corações. E muitas pessoas acreditam nisso. Apesar de não ser palpável, apesar de não ser visto, é que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. A palavra de Deus nos ensina que nós somos criaturas de Deus. Séries, como assim? Você se torna filho a partir do momento que você entende e cumpre aquilo que está em João 1,12, que é o complemento disso que você falou, que fala: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, que nome? No nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E olha, para completar essa palavra, Peter, que eu lembrei dessa palavra agora, que está lá em Gálatas 3,26, que fala assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Fé. Aleluia! Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, Sérgio, que me deu vontade de falar e eu estou inquieto. Se nós tivéssemos combinado tudo isso, não teria sido tão bênção. Cada um fez o seu estudo e falamos, vamos nos reunir e falar de fé. E está fluindo dessa forma porque assim Deus quer. O Espírito Santo de Deus é O Espírito real, está aqui, né? É fiel, né? Tremendo. Nossa tremendo, dependência tremendo. tem sido essa. Tremendo. Sérgio, o que o mundo precisa fazer hoje para ter esta fé inabalável? O que nós precisamos fazer, todos nós? Como ela vem? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? A fé, ela não vem através de oração. A fé não vem através de jejum. Só existe um caminho para que a fé alcance o nosso coração. Está lá em Romanos 10,17, que fala: a fé vem pelo ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus. Ela vem por meio da pregação a respeito de quem Jesus é. Então, mesmo sozinho, é bom a gente ler a Bíblia em voz alta. Peter, eu faço isso, eu tenho essa disciplina na minha vida há 4 anos. Mesmo, independente dos outros assuntos que eu estudo, que eu busco para ministrar, eu tenho ela como alimento diário. Sabe o que é um alimento diário? Todo ano, eu leio a Bíblia toda. E eu vou te falar, sabe aquela vitamina que você toma para você ficar forte? Muitos tomam aí para ficar bombado. O meu espírito tem se fortalecido. Por quê? Porque a fé vem por esse caminho. Ouvir, aprender, engolir essa palavra. Olha, eu acho tremendo como que você tem, o Espírito Santo tem te fortalecido, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade toda está com você. Aleluia. E os anjos do Senhor, eles são assim, eles acampam ao redor daqueles que o temem e amam ao Senhor. Então, se você levanta, ainda que seja conduído e com dificuldade, os anjos se levantam, desarmam o acampamento e vão com você. E assim tem sido na sua vida. Você perdeu a sua mãe num dia, daí a pouco tempo você já estava fazendo o programa. 2 dias depois, praticamente. Um dia depois. Um dia. Isso é fé. É fé. Tem sido pela fé. Tem sido pela fé. Sim, mas é o que nós acabamos de falar. Fé num cara que, assim, ele morreu pela minha vida. E quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono e tenho esse desejo no coração de viver para ele. Eu fico até emocionado nesse momento, né? Porque eu vejo assim, Jesus olhou e o mundo, né? O próprio Deus virou para ele e falou assim, olha, você escolhe, você abre mão do seu poder, ou você salva a Séries, o Peter, o Marcelo, a Júnia, os seus filhos, a minha esposa Iva. O que você... Não, eu vou para a cruz. Aleluia. Eu vou para a cruz, o alvo dele, eu fico emocionado com isso, o alvo dele foi esse, né, Séries? Eu vou para a cruz. E é por causa dele que nós temos que perseverar e buscar essa fé de todo o nosso coração. Porque nele há salvação. Em nome de Jesus. Tinha tanta coisa pra gente ainda falar, Peter, mas eu glorificar a Deus, sabe por quê? Apesar da gente rapidinho sair do ar, tem o Espírito Santo de Deus que pode ficar aí com você. Eu e o Peter não podemos entrar na sua casa e muito menos no seu coração. Mas clame pelo Espírito Santo de Deus e peça que Ele fortaleça a sua fé, que Ele vai fazer.
Com certeza. E olha, e Êxodo 20 fala, então Deus falou todas essas coisas dizendo, eu sou Deus que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não tenha. Creia em Deus, creia em Jesus. O programa vai ficando por aqui, Célis. A gente volta com mais conversa franca, porque Deus tá bom abençoe, demais, e até o né? nosso próximo programa, que vai estar uma bênção também. Com certeza. Até o próximo programa. Beijo no seu coração e até lá, ok? Se Deus assim o quiser. Tchau, tchau.